Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Iniciemos o estudo da Parashá Noah. Eu quero começar dizendo que um dos grandes desafios humanos consiste em compreender o nosso Criador. É óbvio que a grande maioria das pessoas não quer se colocar esse desafio, porque evidentemente ele é muito difícil, principalmente se nós levarmos em consideração as limitadas habilidades intelectuais com o qual nós, seres humanos, fomos dotados. Mas a Torá nos foi entregue para cumprir este objetivo, porque nele estão contidas mensagens. O que são as mensagens da Torá? São diálogos de Hashem com a humanidade. Hashem nos oferece a possibilidade de compreendê-lo melhor pela forma como ele quer interagir com o mundo. E isso está contido justamente nas mensagens da Torá. E para Parashá Noah nos oferece a possibilidade de nos colocarmos diante desse dilema fundamental novamente. Você vai perguntar de que forma, Átila? Respondendo a uma pergunta visceral. Por que Deus destruiu o mundo? Por que Deus destruiu a face da humanidade? Qual é a lógica disso tudo? E, sobretudo, por que por 40 dias choveu? Por que Hashem não destruiu o mundo, por exemplo, como ele destruiu Sodoma num breve instante? Qual é a mensagem que está contida aqui? Lembre-se, meus amigos, que a Torá é um livro no qual Deus nos relata a sua forma de interagir com o mundo, com a Torá. Nós podemos compreender um pouco mais, não muito, mas um pouco mais, o próprio Criador. E, sobretudo, a sua mensagem. Então tentemos responder essa pergunta fundamental. Por que Deus destruiu o mundo? A destruição do mundo ocorreu, sobretudo, porque a razão para a qual o mundo foi criado não estava mais sendo levado a cabo. Se você cria uma empresa, uma indústria, uma atividade comercial, certamente você vai fixar objetivo para isso, ou vários objetivos. E o que acontece quando esses objetivos não estão sendo mais alcançados? Você encerra a empresa, é simples assim. E o que aconteceu com a humanidade pré-diluviana é que a criação do ser humano e o objetivo para o qual ele foi criado já não estava mais presente na experiência existencial humana. De modo que nós podemos nos perguntar qual foram as razões ou qual é a raiz que levou Deus a determinar a destruição da humanidade. Basicamente, são três as razões. A raiz é a idolatria, o roubo e as relações ilícitas. Vejam, meus amigos, os seres humanos atentaram contra os três valores centrais daquilo que nós elegemos no judaísmo: a nossa relação com Deus, a nossa relação com os demais e a nossa relação entre a alma e o corpo. Ao praticar idolatria, nós temos aqui o quê? Uma lesão da nossa relação com Deus. Nós viramos as costas ao Criador, nós negamos a existência do Criador ao praticar relações ilícitas, como adultério, homossexualismo, a pedofilia, relações sexuais com animais, ou então filhos fazendo sexo com a mãe, o incesto. Todo esse leque amplo de relações ilícitas apontava na direção do quê? Do corpo governando a alma, os nossos prazeres físicos nos orientando, na direção da nossa existência. Quando o corpo governa a nossa existência, então existe uma desarmonia. E o roubo, interfere o quê? Na relação que o homem deve estabelecer com os demais. De modo que nós temos aqui uma lesão central em todas as razões para as quais nós fomos criados. Se o objetivo da criação é justamente estabelecer a possibilidade de transcender nessas três áreas, na nossa relação com Deus, na nossa relação com os demais e na relação entre a alma e o nosso corpo, evidentemente, tudo está perdido. Como eu disse antes, os objetivos para os quais nós fomos criados não estavam mais presentes. E se já não é mais possível alcançar esses objetivos, o que nós devemos fazer? Fechar o negócio, fechar a empresa. É hora de fechar o estabelecimento comercial. E foi o que a Hashem fez, porque não havia mais razão para a existência. A existência simplesmente não tinha mais sentido. E aí você vai me perguntar, Átila, mas por que durante 40 dias choveu? 40 dias é um período que eu já tive a oportunidade de gravar um vídeo, está na nossa plataforma, é um número que se repete muito na tradição judaica. Basta dizer a vocês que 40 dias é o tempo necessário
né, que um ser humano leva para ser formado, né, no útero de sua mãe. É o tempo que leva para a alma descer dos mundos celestiais e assumir aquele corpo físico. Portanto, o tempo que choveu, né, e que as águas, nessa imensa mikve universal, destruiu o mundo, é de 40 dias por essa razão. A criação do ser humano já não estava mais presente, a humanidade já não devia mais estar aqui. Eu sei que é muito difícil, né, aceitar dessa forma, mas é preciso aprofundar a nossa compreensão sobre que tipo de humanidade nós tínhamos. Eu não tenho oportunidade agora aqui de fazer uma descrição detalhada, mas não é nada daquilo que nós possamos comparar com os atos que têm lugar no mundo em que nós vivemos. Você vai dizer, não é possível. Com o nível de degradação moral que nós vivemos, não existe um paralelo, existe um paralelo distante, mas as coisas no período pré-diluviano eram muito mais graves. E as chuvas, Átila? Por que as chuvas? Por que não o meteoro? Como a gente encontra em memes nas redes sociais, vem meteoro! Porque a água tem um significado muito especial em diferentes aspectos, né, da literatura judaica. Basta dizer que a água é a forma com a qual, a água de chuva, especialmente, é a forma com a qual um judeu se livra da impureza. Quando ele vai, por exemplo, se banhar numa mikve, mas a água também tem muitos outros sentidos na literatura judaica. Ela está fortemente associada à ideia de prazeres físicos também. Hashem nos destruiu porque os homens, sobretudo, já tinham destruído a sua própria humanidade em busca de prazeres instantâneos e dessa forma deixaram de buscar realizar aquele objetivo para o qual nossas almas desceram ao mundo. Todas as mensagens da Torá, eu quero terminar dizendo isso a vocês, todas as mensagens da Torá nos conduzem a essas três dimensões. E esse deve ser o foco de todos nós, seres humanos. A construção de um relacionamento com o Criador, a construção de um relacionamento com os demais, com base nos princípios enunciados, nos valores e fundamentos da Torá. E, sobretudo, quando a alma, né, consegue vencer, né, os limites do nosso corpo físico e assumir o controle da nossa existência. Se nós formos capazes de fazer isso, nós vamos realizar aquela conexão espiritual que vai nos conectar ao Criador e que vai nos permitir realizar aquele objetivo que eu enunciei no início. Qual? Compreender melhor o Criador do Universo. Meus amigos, boa noite.